A finalização de cabelos cacheados, sempre com TP23. Tipo 2 ondulado, tipo 3 cacheado. Quantidade dá uma quantia, um montante como a ponta do dedo, primeira falange. Vamos distribuir por todo o cabelo, comprimento e ponta. Esse tipo de finalização se faz com o cabelo mais molhado. A gente vai fazer fitagem e depois da aplicação do ativador TP23, iremos passar o gel jelly de ativação de cacho. A diferença da finalização livre e a finalização de fitagem é a quantidade de água no cabelo. Poderá ser feita somente com os dedos, com pente largo, jogando todas as fitas para baixo e depois mão de baixo para cima, se quiser um pouco livre, mas eu quero fazer bem detalhado, aquela finalização que tenha durabilidade. Então a gente pode passar o pente para uma melhor distribuição e depois utilizaremos o gel. Como a gente já viu, o gel ele tem uma textura mais grossa, vai aplicar comprimento e pontas, como a gente fez anteriormente, com o creme. Essa quantidade de água, você pode distribuir comprimento e pontas, apertando o cabelo e devolvendo totalmente para a parte de raiz, comprimento e pontas. A Bianca tem um cabelo cacheado, com uma definição superior ao cabelo que a gente fez da Ana, devido ao cabelo dos pais, que tem mistura também, né? Tem. Como que é o cabelo da mãe? Ele é bem liso. E o do pai? É afro. É afro. Então, fazendo com que o cabelo dela, também na primeira infância, ele era Liso. mais liso. Quando chegou entre os 12 até os 16 anos, o cabelo Cacheou. cacheou. Essa diferença é peculiar de cada pessoa. O cabelo cacheado é sempre misturas de liso com cacheado ou também de liso com crespo, né? Sendo que o pai dela tem o cabelo mais crespo, a mãe liso. O cabelo dela mudou nessa transição aí de idade, né? Na primeira infância ele era um cabelo liso e se tornou um cabelo cacheado, né? Iremos fazer, né, Bianca, uma finalização com maior durabilidade. Sempre a divisão praticamente igual à do corte, metade de orelha a orelha. A parte frontal aqui a gente vai dividir em partes de topo, lateral direita e lateral esquerda. Como qualquer pessoa precisa aprender a movimentar a mão, sempre indicamos pente de cabo, que facilitará o trabalho de finalização. Se houver necessidade de pôr mais água, molharemos novamente. Separa na mão primeiro as fitas e chacoalha. Esse movimento vai fazer com que a definição seja mais precisa. Não tem problema, gente, se errar ou se ficar um pouquinho mais aberto. Mas quando o cabelo está aberto nas partes de laterais do cabelo, passa o dedo por trás, dá uma volta e solta. Quando chacoalhamos e as pontas ficam mais abertas, ou seja, não gruda totalmente a mecha do cabelo, a gente fecha um pouquinho mais ou deposita um pouco mais de umidade. A água e, quando necessário, um pouquinho mais
de fixação, um pouco mais de gel. Cabelos mais definidos exige uma fixação maior da mecha com água. Somente a água pesa em torno de 7 a 10%. Quando coloca produto, esse peso vai ficar superior. A finalização do cabelo se faz com a separação das fitas e quando chacoalha, os cachos vão se formar. Somente as fitas para depois ativar todo o cabelo com a mão de baixo para cima. Finalização com maior definição, precisamos do peso molecular, com mais água, mais reposição hídrica na hora da finalização. Lateral direita, sempre mechas em torno de um dedo a um dedo e meio, não mais do que isso. Então, parte frontal, indico sempre torcer o dedo, virar e puxar. Chacoalha, a definição tem que estar mais precisa, mais perfeita. Nas outras superiores, puxa, chacoalha, solta, penteia, chacoalha, solta. Lado esquerdo, sempre repetindo, quando necessário, a utilização de mais uma pequena quantidade de gel na parte frontal, umidade adequada. Aqui uma dica com pente largo. Pente fino, a mecha não vai separar fitas, vai ficar fitinhas muito menores, inferiores. Pente largo, ergue a ponta e solta. Parte superior, se houver necessidade de umedecer, mais um pouco. Aplicação do gel novamente, pouco, sempre pouquinho. Raiz é o mais importante e a quantidade de água. Devolve a umidade sempre para a raiz. Pode retirar excesso das pontas, retorna para a parte de raiz do cabelo. As fitas podem ser um pouco mais grossas, sempre cabelos mais finos, as mechas ficam finas. Em cima, pode inverter, fazendo na diagonal um pouco para o lado direito. E a segunda mecha, mais um pouco para o lado esquerdo. Gente, a última parte, sempre lembrando que a parte superior não ficar com muitos espaços. É bem legal você inverter, fazendo um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, sempre para movimentar. Ou faz em linha reta e sempre joga para trás o movimento, chacoalhando. Soltou, o cabelo está finalizado, é a hora de apertar. Apertar mão de baixo para cima, às vezes pode escorrer um pouco de água, vou fazer esse barulhinho, e quando necessário, um pouquinho mais de gel. Sentir que a ponta está um pouco esticada, ou com resíduo de progressiva, ou com residual, né, de cabelos escovados, às vezes os clientes não querem cortar, é sempre bom apertar um pouco mais com uma pequena quantidade de gel. Repete o movimento para o outro lado. Lembrando sempre que a definição é nada mais do que posicionar os cachos na mão, formando círculos de baixo para cima. Esse círculo, no alto, vai fazer a definição do cacho. Agora a gente vai secar o cabelo. Vamos lá, Bianca, vamos secar. Posição um pouco mais à frente, vira aqui para o lado e vamos começar a secagem desse cabelo. A melhor forma de secar um cabelo cacheado é a posição do difusor. Vai erguer, no início vai girar levemente em direção da cabeça, na hora que começar a esquentar, posiciona para cima. O ar tem que passar rente à cabeça, na parte lateral, da frente, a parte de trás, a parte de cima vai girar para essa direção, ou seja, colocou a cabeça, vai posicionar o secador dessa forma.
A secagem vai ser mais rápida e eficaz. Uma outra maneira de fazer a secagem também é tirando a capa da cliente, para não apertá-la, posicionando para trás na cadeira, escorrega um pouquinho, e na cadeira mais confortável, começa a secagem aqui, virando sempre a cliente primeiro para um lado e depois para o outro. A outra forma de secar sem dar muito volume é secar com um difusor maior. Aqui eu vou posicionar o difusor e a cliente vai ficar somente sentada na cadeira e o secador vai ser acoplado aqui em cima e a gente vai ligar. Bom, cabelo seco, inteiramente seco, iremos fazer a soltura, sempre posição de mão aqui na parte de trás e chacoalha. Nunca indicamos a cliente botar a mão na parte frontal, respeitando a parte de pontas, solta, mão de baixo para cima. Se colocarmos a mão na parte frontal, vai espalhar todo o cacho. Então, seja a definição, vai para frente um pouquinho, isso. A definição está pronta, mexe-se no volume aqui ou utiliza o garfo novamente para volumizar um pouco mais de raiz. Aí o cacho está pronto e com volume natural. E aí, Bianca, você gosta do cabelo mais definido? Gosto. Gosta? Uhum. Ele dura bem? Dura bastante. Então, sempre a definição é uma questão de gosto para cada cliente. Cada uma tem um gosto próprio. Ah, eu quero usar mais definido no final de semana. Eu quero usar livre durante a semana. Durante a semana eu quero mais despojado. Durante o final de semana eu quero maior definição para maior durabilidade. Às vezes vai fazer um penteado, vai sair à noite. Então, sempre tem ocasiões de acordo com cada pessoa, né? Volume é uma característica de cada pessoa. Tem gente que gosta de definição, mas não entende sobre a definição. É muito importante saber que a definição ele vai se tornar mais baixo. Por isso a gente recomenda sempre ventilação livre no final, se a pessoa gosta de finalização com volume. Tem pessoas que pedem para soltar em casa, não é verdade? Você não acontece isso também? Acontece. Quando você vai no salão, você faz uma finalização, mas você quer que dure. Então você vai chegar em casa, vai trocar de roupa, vai se maquiar, não é isso? Sim. Tirar aqui a toalha, você está pronta. Agora, a partir de hoje, como que vai ser o cuidado com o cabelo? Vai ser melhor? Vai. Aprendeu mais? Sim. Cada vez com que você vai no certeza. salão, não aprende-se mais? Você sempre me ajuda a definir mais meu cabelo. Isso aí, que bom. Parabéns, você tem um cabelo lindo, maravilhoso. Muito E obrigada. eu quero que, a partir de hoje, seja melhor ainda. Os cuidados com o cabelo sempre aumentam a partir do momento que ela vai tomando essa liberdade de cuidar do cabelo, aprendendo mais sobre o cabelo, vai melhorando passo a passo. Muito obrigado. Obrigada a você.